Nós vamos ouvir a palavra do Senhor, convidar o pastor José Pontes, da Adebrais. Por favor, pastor, se aproxime. Também pedir aos irmãos que estão em casa, esse é um momento de reverência, palavra de Deus sendo ministrada, os irmãos que aqui estão, dentro do possível, evite estar se movimentando. Os irmãos que estão pelo YouTube, temos mais de 5.000 pessoas nos assistindo agora. Eu queria pedir, se você sentir de Deus, compartilhe, porque o que Deus vai começar a fazer por aqui, começa por aqui e termina lá do outro lado. Deus abençoe, que a igreja esteja em oração. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus. Ao Deus de Abraão, de Isaque e Jacó, quero tributar a honra, a glória e todo louvor, porque só Ele é digno de tudo isto e muito mais. Quero agradecer ao Senhor pela bênção e a oportunidade de, pela primeira vez, conhecer esse povo lindo, o povo mais bonito do Recife, está aqui. 10 pessoas pegaram isso aqui é de Deus. Cadê o povo mais bonito do Recife? Da Cabugá estão aqui. O povo de Deus é maravilhoso, né, Pastor Júnior? Pastor Júnior Técio, muito obrigado pelo carinho, pela oportunidade que o Senhor me chamou para vir para cá e cooperar com a parcela de contribuição. Eu quero dizer que estou muito feliz e honrado por esse convite. Que Deus em Cristo continue te abençoando de forma grandiosa, bem como a vida do nosso querido pastor presidente, pastor Francisco Técio. Está ausente, mas tenho certeza que o coração dele está aqui conosco também, em oração e em perseverança nesse propósito que é divino. A direção desse ciclo de oração, que Deus abençoe as irmãs. Que povo maravilhoso, o povo de Deus é lindo. Vamos ler mais uma vez, só para relembrar. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 14. A você que nos ouve através do YouTube, da Rádio Nova de Paz, Deus tem uma palavra para o teu coração, e eu espero que Ele fale contigo nessa tarde. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 14, verso de número 30 ao 33, está escrito assim: Mas ele, vendo que o vento era forte, teve medo, e começando a submergir, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E imediatamente Jesus, estendendo a sua mão, segurou, diga segurou, e disse: Ó homem de pequena fé, por que duvidaste? E ele, subindo ao barco, o vento cessou. E então os que estavam no barco, vindo, o adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Diga glória a Deus por isto. Meus irmãos, à guisa de introdução, eu quero exaurir com todos vocês um pouco sobre esse texto tão conhecido e tão lindo da palavra, antes de fazer uso da exposição da mesma de forma objetiva. Eu preciso suprir algumas lacunas através deste ato que é contextualizar a narrativa do texto que nos está disposto. O capítulo de número 14 do livro de Mateus, do Evangelho de Jesus segundo escreveu Mateus, traz uma perspectiva, uma narrativa composta diante de um cenário. Eu costumo pregar e dizer que o cenário do primeiro século era um cenário de difícil acesso, era muito solitário ser profeta, ser usado por Deus neste cenário do primeiro século. Se dizemos que servir a Deus é difícil nos dias de hoje, eu digo a você que é fácil. Difícil era estar diante da espada de Roma e diante da opressão romana
e de uma perseguição absurda, viva e alusiva sobre aqueles que a adoravam a uma determinada divindade, que esta divindade foi conhecida desde os anos de 1405 a 1445 anos atrás, quando Moisés fala sobre um único Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó e o Deus da nova de paz que está presente aqui hoje. Perceba que a Bíblia ela tem uma narrativa para nos contar, e contextualizando eu preciso te levar para a história comigo. Roma nasce na perspectiva de uma monarquia, consequentemente torna-se república e no seu desfecho torna-se um império, e então tem-se o declínio desse império, que posteriormente nós teremos alguns desdobramentos da sociedade. Mas não é sobre isso que eu quero falar com os irmãos. À guisa de introdução, eu quero que você compreenda que viver em Roma nesta época não era uma tarefa fácil. O contexto do capítulo 14 vai nos apresentar que Jesus sai de perto dos seus discípulos e daqueles a quem tem o hábito de estar próximo dele e vai para um lugar deserto. A razão pela qual Jesus sai de perto dos que ele tem convívio é nada mais, nada menos do que se sair dali, se distrair um pouco das questões que estavam sobre ele. E uma questão pesada que estava sobre ele era o fato de João Batista ter perdido a sua vida por amor a Cristo e por amor a este reino. O grande profeta ali perdeu a sua vida. Então desenvolver essa atividade não era fácil no primeiro século. O primeiro século da igreja diz aos profetas: aqui não tem espaço para quem fala de Deus. Aqui não tem espaço para quem fala de santidade. Aqui não tem espaço para quem toca no Estado. Aqui não há espaço. Isso é Roma. Roma tem, por exemplo, seu desdobramento jurídico. Por exemplo, as vindictas, as mandactas, as recriptas, por exemplo. Você tinha jurisprudências, que eram as decisões reiteradas dos tribunais. Hoje nós temos alguns desdobramentos jurídicos que atuam dentro desses desdobramentos, que nasce de Roma e deságua no Brasil, por incrível que pareça, na nossa legislação. Mas também não é sobre isso que eu quero falar com os irmãos. O que eu quero dizer é que o Estado sempre se sobrepôs à compreensão de que se você é um profeta, se você abre a boca para falar de Deus, sua vida corre um sério risco. E como profeta desta geração, Deus me nutre de autoridade para pregar para alguém aqui e dizer para 10, 20, 100 ou 1000 pessoas: se Deus te chamou para falar do Evangelho, abre a tua boca, porque Ele se responsabiliza. Toca no vizinho que está do teu lado, direito e esquerdo, e diz para ele: o Estado de Roma mata profeta, mas tem um Deus que acredita nos profetas que entregam sua vida. Jesus sai. Quando ele sai de perto, diz o texto bíblico que a multidão o acompanha para saber o que está acontecendo, pastor Júnior Tércio. E aí eles ficam curiosos e o tempo vai passando, a madrugada vai entrando adentro e diz a Bíblia que eles estão famintos e Jesus diz: eu não vou despedir ninguém vazio e com fome aqui. Alguém pegou ali, eu vou profetizar. Segura. Eu não vou despedir quem está com fome sem levar pão para casa. Ah, mas tem pouco alimento. Na minha mão eu multiplico. Na minha mão ninguém vai para casa do mesmo jeito que chegou. Pega na mão de alguém, aperta a mão dele, seja a boca de Deus na vida dele e na vida dela, e diga para ele, diga para ela: Deus não vai te despedir. Da forma que você chegou, diga: tem pão de Deus agora sendo liberado.
Fala para alguém ouvir, tem pão de Deus descendo do céu. E o nome desse pão é Jesus Cristo de Nazaré. Receba pão agora. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Eu não vou deixar ninguém se despedir daqui vazio, sem pão, sem alimento. Eu estou sentindo uma graça de Deus aqui, pastor. Eu vou voltar a pregar, mas eu quero ser profeta nesta tarde. Posso ser? Prega Deus na minha boca, na vida de quem chegou aqui. Se o diabo falou que você voltaria do mesmo jeito para casa, vai ter que bater cabeça no inferno, vai te ver nutrido, de cabeça erguida, com vigor, cheio da palavra. Tem pão descendo agora, pega! Olha para quem está do teu lado e vê se ele já está sendo alimentado por Deus. Se ele tiver com a cara fechada é porque o pão não chegou na mão dele. Aí tu chega com a bandeja e diz, tem pão, irmão, pega. Tem pão, irmão, pega. Pega, pega, pega. Recandora seia mandoraia. Tobicandoremia candaraia. Satanás decretou que 2026 seria o ano da escassez, seria o ano da seca, seria o ano da fome. Aí Deus levanta esse pregador magrinho para te dizer, 2026 é o ano do pão, é o ano do alimento, é o ano da graça. Pão, pão, alimento, nutre, pega, pega, ali pegou, aqui na comissão pegou. Cadê os vasos cheios de nutrientes do pão? Oraia, maia, eu estou sentindo uma graça aqui. Agora escute. Aumenta o volume do glória, vai. Satanás não queria ver você dando glória aqui hoje. Ela tá fraquinha, tirou onda, falou que você não abriria a boca aqui. Te deixou triste, tentou tocar na tua casa, na tua família, nos teus parentes. Aí o guerreiro chamado Jesus de Nazaré desbaratou o laço e disse, lá naquela casa não falta pão. Lá naquela casa não falta pão. Lá naquela casa. Ora candaravia mas. Diz o texto que Jesus compele os discípulos a entrarem no barco. Eu falei compelir. A palavra compelir no grego é anaxo. E a tradução é forçar. Eu me perguntei 1, 2, 3, milhares de vezes por quê? O Senhor nos força a fazer o que nós não queremos para que cheguemos onde o Senhor quer. Sabe o que é que Deus falou para mim? Ele disse, toda atitude, ela deve partir, movida-se por fé. E aí ele força. E quando ele força, é como se Jesus estivesse dizendo assim, vai. E o discípulo dizendo, quero não, Jesus. Vai. Quero não, Senhor. Vai. Dá não, Jesus. O dinheiro não dá, Senhor. Tá vendo que eu não tenho amigo para chegar?
Eu não tenho nome na sociedade para chegar. E quem foi que disse que Deus precisa de dinheiro para fazer o que Ele quer fazer na tua vida? Quem foi que disse que Ele precisa de artifícios humanos para fazer o que Ele quer fazer? E aí Ele força os discípulos a quê? A entrar no barco. Diga para quem está do teu lado, entra no barco. Eu vou repetir isso aqui porque 30 pessoas pegaram. Diga de novo, entra no barco. Tem gente que quer viver livramento de Deus fora do barco. Tem gente que quer viver milagre de Deus fora do barco. Tem gente que quer ver salvação, transformação, livramento fora do barco. Eu tenho uma palavra para alguém que chegou aqui. É dentro do barco que o livramento chega. É dentro do barco que as portas se abrem. É dentro do barco que Deus entra e faz o extraordinário. Dá um sorriso para a irmã que está do teu lado, a vizinha, diga para ela assim: está preparada para entrar no barco? Porque Noé só chegou onde Deus queria porque tinha barco. Você está entendendo que o livramento de Deus não está lá fora, não está naquela amizade mundana, não está naquela conversa que não agrada a Deus. Vem para dentro do barco, porque aqui tem livramento. Chacoalha quem está do teu lado e diz: vem comigo para dentro do barco. Porque no barco tem presença, no barco tem glória, no barco tem autoridade, no barco eu posso pular, no barco, olha lá, olha os vasos de Deus, toma Jesus, deixa eu ver os vasos que estão dentro do barco, adora! Quem tem mão, levante a mão. Quem tem boca, adora. Por 30 segundos, enche esse lugar de glória, vai. Eu vou te dar 10 segundos para você bradar dentro do barco. 10. Abre a boca. 9. Abre a boca. 8. Abre a boca. Abraão foi fortificado na fé porque dava glória a Deus. 7. Aumenta o volume do glória. Rebacandarábia mandoraia. Isso aqui é ciclo de oração. Isso aqui é lugar de presença. 6. Aumenta o volume do glória para o pastor Francisco. Deixa eu ouvir de lá de Jaboatão. 3. 2. Vai pegar. Receba a presença dentro do barco. Agora. O diabo jurou que esse ano calaria a tua boca, minha irmã. Bater o tambor, rodar a baiana, amarrar a boca do sapo. O cordeiro foi lá, desbaratou o laço, e tu tá dentro da casa, dando glória, dando glória. Cadê? Abicandarabacandarabaya. Cadê? Abre a boca, abre a boca, abre a boca. É dentro da casa que as coisas acontecem.
para mim. É minha. Olha aí. Faz o que tu quer, Jesus. O povo é teu. Enche esse povo aí, Senhor. Faz o que tu queres. Aliás. Meu Deus. Meu Deus. Diz o texto. Ei. Olha que lindo, pastor Júlio Técio. Diz o texto que quando eles estão dentro do barco, olha o que Deus vai falar contigo agora. Quando eles estão, eu falei aonde? Quando eles estão onde? Aí atrás consegue me ouvir? Faz um sinal, eles não conseguem me ouvir lá atrás? Consegue? Tá me ouvindo? Isso. Dá um glória a Deus aí. Aê, o povo é crente, hein? Ó. Quando eles estão onde? Onde? Dentro do barco e dentro do mar. Diz o texto que o barco foi açoitado. Diga comigo, açoitado. Repita, açoitado. E aqui nasce o termo baçanismo. Pastor José Pontes, o que é baçanismo? Baçanismo é uma pedra utilizada para teste. Se você ia ao comércio e iria trocar algo por ouro, essa pedra era um objeto. Isso era o baçanismo. Essa pedra, ela era utilizada para bater ou para arranhar o ouro, e então, a depender da cor que a pedra ficasse, saberia se era ouro ou não. Meu Deus. Alguém pegou isso aqui. Você está dentro do barco, está apanhando e dizendo: Deus, eu não estou entendendo o que está acontecendo. Sabe o que é que Deus manda eu profetizar para você? É teste de Deus para te aprovar. Pega na mão de quem está do teu lado e diz para ele, diz para ela: tu estás no teste de Deus. Diga: tu estás sendo provada, estás sendo provado para ser aprovado. Assim diz o Senhor. O barco foi agitado, mas eu entrei com providência nessa tarde. E eu estou dentro desse barco te dizendo: meu filho, esse teste é para aprovação. Aprovação. Tem alguém aqui que já sabe que será? Olha lá. Chacoalha quem está do teu lado e prega para ele. E prega para ela. E diz para ele, diz para ela: é teste de Deus. Calúnia, teste de Deus. Contenda, teste de Deus. Disse-me, diz, teste de Deus. Te venderam, tentaram te matar. Teste de Deus. Para quê? Para você ser aprovada. Provado. Chacoalha o vizinho, vai, chacoalha ele. Acorda, diz: acorda. Acorda que estamos no ciclo de oração. Vai, diz: tu foi aprovada no teste. Tu passou de cabeça erguida. Bateram sem pena, mas você não arredou o pé. Eu não saio do barco, eu não saio do barco. Diz para ele, diz para ela: não sai do barco, porque o teste é de aprovação. Olha. E sabe o que é melhor? É que o livramento chega entre as 3 e 6 da manhã. Ali pegou. Eu não vou levar isso para casa não. Eu falo ou continuo? Ou paro aqui? Para ou continuo? Pastor,
entre 3 e 6 da manhã, vale ressaltar que o lago de Tiberíades, Mar da Galileia e assim por diante, ele está localizado, especificamente falando, em um ambiente que tem muitos montes e vales. Então a massa crítica de ar naquela geografia é intensa. Principalmente às 3 e 6 da manhã. Por quê? Porque ninguém está vendo. Porque entre 3 e 6 da manhã, o que é que o povo faz? Eu vou falar. Essa luta veio para tentar tirar teu sono, para te desestabilizar. Mas prega a Deus na minha boca. Jesus vai entrar com livramento agora. Tu não vai perder teu sono. Prega para ele, prega para ela, vai. Diz para ele, diz para ela. O mar tá revolto, é no pior horário. É quando a fome bate na porta. É quando a doença vem e faz uma visita. É quando os amigos vão embora. É no pior horário que ele vem com livramento. 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 Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas. Eu já estou correndo para o fim. Percebeu que dentro do barco você duvida? Percebeu que dentro do barco as ondas começam? Mas dá uma pontinha de fé e você vai lá e... Eita, vou colocar o pé do lado de fora, mas eu preciso ouvir Jesus. E aí Jesus diz, vem. E o termo vem ali é Romei. E a tradução de Romei é apresenta-te como um soldado diante do seu superior. Significa dizer que Jesus está olhando para Pedro e dizendo, vem para cá, soldado. Tu é guerreiro, tu é guerreira. Apresenta-te. Aí o soldado vem. Sabe aquela ponta de fé que às vezes dá na gente? Que a gente bota o pé e Deus bota o chão embaixo. Aí Pedro faz uma dessa. Porque pelo que me consta na história, apenas 2 pessoas andou sobre as águas. Uma foi Jesus e a outra foi Pedro. Pode falar o que for, a fé deu uma tremida, mas ele pisou, andou e está lá, está escrito. Ei, manda-me ter contigo sobre. E o termo ep aparece aqui. Pastor, o que é ep? No grego, a tradução de ep é acima. Você tem hipo e ep, abaixo e acima. Só que ep também é traduzido por através de. Através de. Enche o peito de ar agora. Faz assim, através. Isso, voz de profeta. Diga, através de. Sabe o que Pedro está dizendo para Jesus? Segura o glória agora, vai, enche o pulmão para tu dar um glória bem forte. Jesus, se é o Senhor, faz esse mar virar carruagem para eu passar. Eu vou profetizar nessa tarde porque o Espírito Santo me encheu para falar para você. O mar não será sinônimo de guerra vencida. O mar é carruagem de Deus na vida de quem tem promessas. Eu vou falar de novo porque 30 pessoas pegaram. O mar não é para a morte. O mar não é para te deixar morto, destruído, desvalido, invalidado, quebrado, rebentado. Esse mar é carruagem de Deus. Quem vem comigo nessa carruagem agora? Cadê os guerreiros que gostam de entrar na carruagem? Tem guerreiro aqui? Cadê os irmãos de guerra? Pode ficar de pé por alguns instantes? Eu quero convocar os guerreiros para a guerra agora.
Porque Satanás pensou que te mataria em 2026, mas você pegou a espada, levanta a espada, desembanhou a espada no dia de hoje, e está diante de uma guerra, e o general de guerra manda eu profetizar: pisa na água, porque a água é K-R-U-A-G, K-R-U-A-G. Aumenta o volume do glória. Se é para Jesus, faz assim com a espada e grita para Satanás ouvir: sai da minha frente, ou eu vou te atropelar. A vitória é nossa, pelo sangue de Jesus. Olha o renovo de Deus. Olha o renovo de Deus. Olha o renovo passando. Pega. 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 Enche Jesus. Enche Jesus. Enche. Pega na mão do teu irmão agora e diz: tem livramento de Deus. Tem livramento de Deus. Tem livramento de Deus. Tem livramento de Deus. Glória a Deus.